Como limpar o computador e o telemóvel em tempo de pandemia Covid-19. Boa tarde a todos. O novo coronavírus está a afetar a vida de todos nós. Para nos prevenirmos, devemos lavar frequentemente as nossas mãos com água e sabão. Mas já pensaram que há um objeto que vai connosco para todo o lado? O telemóvel é nesta altura utilizado com bastante frequência e também os nossos computadores, tablets, iPads, comandos da televisão, etc. Reunimos neste vídeo algumas recomendações de como fazer a higienização dos nossos aparelhos de forma eficaz e segura. Se formos ver as recomendações de limpeza no manual de instruções do nosso telemóvel ou computador, está escrito que só devemos limpar o aparelho com um pano macio, seco ou no máximo úmido com água. E isso é uma forma dos fabricantes se protegerem legalmente contra estragos com líquidos. Em tempos de epidemia, as coisas estão a mudar. Em algumas marcas como a Apple, Samsung, HP, entre outras, estão a emitir novos comunicados sobre recomendações de limpeza e higienização dos aparelhos. A Direção-Geral de Saúde recomenda que todos os objetos e superfícies tocadas com frequência sejam desinfetados, porque o novo coronavírus pode sobreviver nestes locais por algum tempo. Apesar de ainda não existir consenso sobre quantos dias ou horas e como é que o vírus se transmite, existem outras razões e outros germes que devem ser aniquilados. Estudos comprovam que existem milhares de micro-organismos diferentes nos teclados e, em média, os telemóveis podem ter mais bactérias que uma sanita. Vamos então ver o que podemos fazer. Precauções com os aparelhos eletrónicos. Não devemos utilizar químicos ou agentes de limpeza, nem substâncias abrasivas, lexíveis ou outros esfoliantes, porque podem danificar a camada protetora dos equipamentos. Utilizar panos encharcados não é boa ideia. Deixam gotas ou gotículas nos equipamentos, sobretudo nas aberturas, portas ou fichas. A água pode infiltrar-se no interior do equipamento e danificar os componentes. É de evitar a utilização de compressores ou de aspiradores nos computadores portáteis, que podem empurrar a sujidade para o interior do equipamento e danificar os componentes internos. Como devemos limpar os aparelhos eletrónicos? Em primeiro lugar, devemos desligar o equipamento. Desligar também os cabos de energia, o rato, cabo de rede, etc. Depois, devemos mergulhar um pano de microfibras, como os que encontramos frequentemente nas caixas de óculos, numa solução de água e sabão. Colocamos o sabão dentro da água, mexemos e colocamos o pano. Esprememos bem o pano para não deixar gotas. O pano deverá ficar úmido e não molhado. Em seguida, passamos o pano pelo equipamento, sem fazer muita pressão. Devemos evitar os movimentos circulares. Basta ir de um lado para o outro. No final, passamos um pano seco e deixamos secar por alguns minutos antes de voltar a ligar o aparelho. Em relação a outros dispositivos como monitores, telemóveis, comandos de televisão, devemos repetir o processo. Enxaguar o pano em água, retirar o excesso de água e limpar o equipamento, sem fazer muita pressão e com movimentos de um lado para o outro. Em seguida, devemos secar o equipamento com um pano seco. Só depois de bem seco
e de aguardarmos alguns minutos, é que devemos voltar a ligar o equipamento. Também podemos optar por adquirir toalhitas higienizadoras próprias para aparelhos eletrónicos que se encontram à venda em lojas de eletrodomésticos. A Apple emitiu um comunicado em que refere que se podem utilizar toalhetes com 70% de álcool isopropílico para limpar as superfícies exteriores do telemóvel. O melhor é sempre consultar as especificações do fabricante. Esta recomendação de limpeza apenas se destina às superfícies de vidro, cerâmica ou metal do telemóvel e não é recomendável para acessórios suaves, como os feitos de pele, borracha ou plástico. Alertas importantes. Nunca limpar um aparelho ligado. Nunca borrifar o aparelho diretamente com produtos de limpeza. Não utilizar produtos abrasivos, como lexívia ou acetona. Não deixar escorrer o produto para dentro das juntas do aparelho. Evitar produtos que não sejam recomendados pelos fabricantes.